aqui no país ficou em 0,47%. São dados que saíram nesta quinta-feira, divulgados pelo IBGE, e que mostram aí uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice ficou em 1,06%. Então caiu um pouquinho, né? Mas a gente tem esse número altíssimo ainda de 12 meses, 11,73%. Então, segundo o estudo do IBGE, 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados subiram de preço. O gerente do IPCA no IBGE, que é o Pedro Kislanov, destaca que os setores de vestuário e de transportes foram os que mais contribuíram para essa alta toda. Vamos ouvir. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em maio, com destaque para vestuário e transporte. Vestuário foi o grupo que teve a maior variação positiva no mês. A gente teve alta de preços superior a 2%, tanto para as roupas femininas, masculinas e infantis, como também os calçados e acessórios. E o grupo dos transportes foi o que teve o maior impacto positivo no índice do mês, com 0,30 ponto percentual. O que pressionou aí o resultado dos transportes foram os preços das passagens aéreas, né, que subiram mais de 18%, lembrando que eles já haviam subido aí quase 10% em abril. Bom, então além de alimentos e bebidas que vinham justamente pressionando aí esse índice, também, né, em maio, com variação de 0,48% e abril 2,06%. Só que aí o que acontece? O preço da cesta básica ainda pesa bastante no bolso. Inclusive, esse assunto, é óbvio, está sendo muito acompanhado pelo governo federal, que está de olho na economia, principalmente porque a gente está entrando num momento de campanha eleitoral nas ruas, mesmo que extraoficialmente. E aí ontem, em um evento com representantes da Associação Brasileira dos Supermercados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo aos empresários, surpreendeu muita gente pedindo aí que congelem os preços dos produtos que fazem parte da cesta básica no Brasil até o ano que vem. A conversa é o seguinte: ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, é o seguinte: nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Essa risada aí é do Bolsonaro, que até ele ficou surpreso com o apelo e o jeito do ministro Paulo Guedes de falar tão abertamente, né, para os empresários segurarem os preços para, obviamente, ter um impacto eleitoral, né, uma hora decisiva para o Brasil. Não tem outro assunto que ele, obviamente, pudesse estar se referindo. Então, dados do IBGE divulgados também indicaram que Curitiba está aí no topo do ranking, maior inflação do país nos últimos 12 meses. Quem mora aqui na cidade sabe bem o que esse índice está traduzindo aí, né, no dia a dia, você percebe, obviamente, chegou aqui a 14,19% IPVA acima da média nacional, que é de 11,73% e, portanto, bem à frente de outras capitais do país. Rivaroli tem o ministro da Economia até fazendo apelo para segurar preço. Parece coisa daquela época da tabela da Tsunami, né? Segurar preço, congelar preço. Congelar preço não é coisa de uma política liberal na economia. Lembra? Liberal na economia e conservador nos costumes. Era assim que se prometia o governo de Jair Bolsonaro. Isso é congelamento de preço. O que o Paulo Guedes pediu é que os supermercados congelem o preço, mas não para beneficiar você e a mim, até porque não beneficia. Uma hora essa conta vem. Fica maquiada a inflação, depois ela explode. Não tem como, explode de uma forma incontrolável e galopante. Ele fez isso por um período eleitoral. O que o Paulo Guedes fez ali não se deve fazer nunca num período eleitoral, ainda mais sendo o primeiro-ministro. Até o Bolsonaro ficou surpreso, se assustou, deu uma risada de nervoso. Mas ali. Você sabe por que o Bolsonaro se assusta? Porque isso pode cair na responsabilidade dele. Porque pode ser interpretado sim como um pedido para campanha, Rafa. Como uma campanha antecipada. Principalmente no trecho em que ele fala isso. Estamos num período decisivo para o Brasil. A eleição, ela não pode contaminar o governo, ela pode contaminar o candidato, mas o governo não. O governo não. Por isso que muita gente fala contra a reeleição nesse país. Inclusive o próprio presidente dizia que não queria ser um presidente a buscar a reeleição. Mas pensa nisso desde o primeiro dia. Sabe? E as justificativas é para tirar para a esquerda não voltar, uma ressuscitação de uma guerra fria que já não existe mais, só na cabeça de alguns. Vamos olhar para a economia, vamos olhar para o serviço que tem que ser dado para essa população, saúde, educação, segurança, transporte de qualidade. Vamos fazer a boa política. Nós temos que ressuscitar essas coisas nesse país, isso sim. Agora o primeiro-ministro desse país, porque é o primeiro-ministro, o ministro Paulo Guedes,
o ministro da Economia desse país, não pode fazer campanha assim deliberadamente. Não pode. Deu um prato cheio. Ele tanto fala dos adversários que ele deu um prato cheio com arroz, feijão, bife, batata, farofa e salada para os candidatos. Para os outros candidatos todos poderem questionar. O ministro Paulo Guedes, às vezes, me dá a impressão de que ele é um ótimo acadêmico. Mas na hora que ele tem que fazer política, ele enfia os pés pelas mãos. O que ele está pedindo é o que está acontecendo na Argentina, é congelamento de preços, é o que tentou se fazer na Venezuela. É isso que ele está pedindo. Olha a inflação na Argentina hoje. Mais de 50%. O governo tanto fala que não se preocupa com as pesquisas, mas olha as pesquisas e começa a fazer coisas que são impensáveis, como pedir para o supermercado congelar preço. Não fazendo isso via governo, mas fazendo isso via influência do governo no setor. Não, Paulo Guedes, errou. Errou e errou feio. E o próprio presidente ficou constrangido e com razão. Ficou, porque Riva. Ele sabe do tamanho do problema que isso pode gerar para ele. E você sabe, Riva, lembra que o Paulo Guedes, na hora de improvisar, ele não vai bem, né? Ele já falou aquela história de aproveitar comida de sobra de restaurante para alimentar mendigo. Da viagem. A história das empregadas que estavam indo muito pra Disney. Depois teve uma época que ele também falou dos funcionários públicos. Lembra que ele deu uma lenha nos funcionários públicos também? Teve que se retratar depois, não foi bem aquilo que ele quis dizer. Então, ele se desdiz demais. De improviso, né? A questão técnica, nem tô entrando na avaliação. O ministro da Economia está conduzindo o país, mas no improviso, na comunicação do improviso, ele só gera dor de cabeça pro governo quando ele fala. Em especial para o presidente da República. Porteiro se formando muita faculdade. É porque é um governo muito personificado no presidente da República. Diferente, por exemplo, do governo Temer, que não tinha essa personificação, o segundo governo Dilma que não tinha, o governo Lula sempre teve essa personificação no Lula, o do Bolsonaro faz a mesma coisa. É extremamente personificado nele. Enquanto alguém fala uma bobagem, quem tem que responder é ele. E quem falou a bobagem foi o Paulo Guedes. Não, o Bolsonaro já puxou a orelha do Paulo Guedes. Fez ele pedir desculpas em outras ocasiões, né? Se retratar, fazer um meio termo. E ontem ele falou também que não tem aumento para ninguém, nem 5% esse ano. O funcionalismo dançou, não vai ter nada. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Não dá para fazer medida eleitoreira, porque depois a conta vem. Congelamento de preço não existe. Isso não é economia de mercado livre. Mas nunca. E só para registrar aqui, teve um levantamento que apontou que 92% das famílias do Paraná tem algum tipo de dívida. No mês passado é o maior índice da história. Agora, dívida não é inadimplência. Você parcelou no cartão de crédito, conta como dívida. Você pode ir pagando em dia, né? Agora, inadimplência é diferente. Então, 92% das famílias paranaenses endividadas, só para trazer aqui o dado, foi feito justamente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. E, por enquanto, é a forma que está dando para movimentar a economia, né, Riva? Quem consegue pagar as coisas à vista hoje, olha, difícil. Faz uma dívida para pagar outra. Você pagou em mais de uma vez, é dívida. Você não pagou à vista, fez em 2 parcelas, é dívida. E a inadimplência, a partir do momento que você não pagar uma parcela, você já está inadimplente. Sim. Atrasou, já está inadimplente. É a solução que muita gente tem encontrado, né? É a solução. E os especialistas dizem, olha, some todas as suas dívidas, tente achar um empréstimo de juros baixos, parcele essa dívida para você voltar a ter possibilidades no mercado. E a gente está fazendo assim, a gente está sobrevivendo de dinheiro emprestado. A gente está sobrevivendo à base de financiamento. É o dinheiro que está circulando no mercado por aí, né? Muito bem, 11h52. Vamos trazer as participações dos ouvintes. Aqui tem um ouvinte brabo com você, Vivaroli. Mas quem falou bobagem não fui eu. Eu vi ali. Foi o Guedes. O Carlos Castilho tá criticando você. Ele não discorda do seu ponto de vista. Carlos, a gente recebe muito bem os ouvintes que discordam e mandam sua participação, mas pode mandar o seu ponto de vista ali, claro, se você quiser, que a gente registra também o contraditório, tá? Aqui tem espaço para o contraditório. Ele me mandou ir pra Band, já trabalhei lá 2 vezes. Uma bela de uma casa também pra trabalhar. Mas ele pode colocar o ponto, o que ele acha, apresentar ali, né? Participa com Registramos a gente, também, a gente registra também o seu ponto de vista. Você que acha que tá certão, aí manda que a gente coloca também. O César tá mandando, papiloscopista não é pra qualquer papudo, tem que estudar, fazer faculdade. Inclusive pra falar papiloscopista já não é fácil, já é difícil. Pelo menos uma fono você já tem que ter ao seu lado pra falar. Isso, o pessoal questionando a postura do Supremo, dizendo que o Supremo é muito afinado com a área progressista, esquerda, e acaba desfavorecendo as pautas que tem a ver com a direita. Muita
muita gente criticando também o Ministério Público só atua se tiver denúncia ou sair na mídia. E olha que eles têm acesso a todos os processos de licitação nos municípios. Assina embaixo, Rafa. Parece que o Ministério Público só tem motivação quando a gente critica. Ministério Público, não vão agir. Aí parece que do nada a denúncia surge lá. E tem um ouvinte, deixa eu falar aqui, o ouvinte disse que eu de improviso aqui, ó, chamei o ministro da Saúde, confundi ele com Paulo Guedes, alguma coisa em algum momento. Acontece, ouvinte, eu acordo muito cedo, entendeu? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, vim aqui improvisar, mas deu pra entender a notícia, você sabe. A sabe. Rafa quis dizer que era o ministro da Saúde financeira do país. Obrigada, Riva, boa, vou contratar você como meu assessor. Além de recomendar você para o município de Sertanópolis, naquela presepada de comprar fogos de artifício com barulho que a prefeitura mesmo proibiu, pode fazer uma nota para justificar, que eles até agora não conseguiram explicar a tua justificativa. Ela foi boa. Foi boa, falar que foi um erro da loja. Mandaram errado aqui. Foi um erro da loja para entregar. Muito bem, é isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui na nossa live. O resultado da enquete, né? A gente perguntou então, da sua opinião, a economia do Brasil vai bem? Foi apertado o resultado ali, Riva. Ó, não, 57% e sim 43%. Ali, o pessoal bem apertadinho, inclusive. Depende, assim, a análise econômica, ela tem que ser feita de uma forma muito criteriosa, Rafa. Em que ponto da economia nós estamos falando? Ponto X, ok, vai bem. Ponto Y, não vai. Qual que é o ponto X? É o mercado, né? Me ajuda aqui um pouquinho. O ponto X é o mercado, é preço. Entendi. As coisas, há uma carestia no Brasil, as coisas estão caras. Mas você olha, por exemplo, o setor primário, que é o agropecuário, tá bombando, tá explodindo. Então você tem que setorizar para fazer essa análise. Mas lá na ponta, quem tá sentindo a inflação somos nós. A gente tá perguntando aqui, obviamente, a respeito da percepção do ouvinte na sua realidade, né? Vai no mercado, enfim, como é que tá o seu bolso? De repente tá muito bem, né? Tá equilibrado. A maioria das pessoas, pelos dados que nós trouxemos do IBGE e da própria Confederação do Comércio, indicam que a situação tá bem apertada, bem complicada. E o próprio apelo do ministro Paulo Guedes, da Economia, aqui para citar o ouvinte aqui, final de telefone 8348, que me ajudou aqui, demonstra uma certa preocupação, né, Riva? Não estava tranquilo para fazer um pedido desse. Demonstra. Não, ele está preocupado. Claro, uma preocupação, pelo menos. Desde que o Bill Clinton ganhou do Bush pai, ficou muito claro que o eleitor volta com o bolso. A célebre frase, é economia, estúpido, que foi falada até em debate. É a economia. As pessoas voltam com o bolso. Mas não adianta maquiar, porque essa maquiagem tem um custo. E esse custo uma hora vem. Muito bem, 11 horas e 56 minutos, a gente vai ficar por aqui. Segunda-feira a gente volta com informações sobre o futebol, sobre a movimentação da política. A vitória do Coxa, é isso? A vitória do Coxa ou do Palmeiras. Fala do fundo do coração, Rafaela, vai. Vamos lá, vamos treinar. Como seu assessor, a vitória... Não vai rolar, Riva. Meu Deus, cara. Eu espero noticiar. Eu tenho uma ponta de esperança para noticiar que a vitória do Coxa em cima do Palmeiras... Uma unha de esperança. Uma unha de esperança, mas sendo bem realista para a parte de análise, não apostaria. Vai ser um resultado surpreendente se isso acontecer, viu? E tem Dia dos Namorados, né? Domingo, né, Rivaroli? Dia dos Namorados, vai conseguir ver o jogo? Tá aqui falando tanto do placar? Não, né? Não, vai dar, né? Não. Lá no campo não, mas em casa a gente vai dar um jeito de ver, né? Entendi. Romântico ver o jogo do Curitiba. Isso, com vinho. Isso. Eu fundi. É isso aí, viu? Muito bem. Boa sorte pra Dani no domingo. Poxa, você não me ajuda mesmo, Rafael. Não. Segunda-feira a gente vem com mais informação aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada aos ouvintes que participaram, falando sério aqui da live, do nosso WhatsApp. É isso, Riva. Um ótimo fim de semana pra você. Críticas, sugestões, receitas de bolo, podem mandar pra gente o que quiserem. Obrigado, gente. Sorte e paz pra todo mundo. Segunda-feira estreia o RN Dia, o RIC Notícias Dia, e a notícia continua 24 horas aqui no Grupo RIC. Um abraço a todos, sorte e paz, tchau, valeu, até lá. Estreia na televisão, qualquer hora, Riva? Na 6h30 da manhã, 6h30 da manhã, você liga, lá tem cenário novo, bonito cenário novo, vou dar spoiler, muito lindo cenário novo, inclusive vou dar uma passadinha lá na segunda-feira também. É isso, às 10 da manhã aqui, até mais. Valeu. Tchau. Você ouviu RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 10 da manhã. A Jovem Pan News Curitiba te ajuda no trânsito.
Rodovia dos Minérios entre Almirante Tamandaré e Curitiba com 2 trechos de lentidão em direção à capital por conta de obras. A interdição parcial de pista próximo ao Parque Ambiental Aníbal Cury antes da alça de acesso ao contorno norte. Motorista que passa por ali tem como opções de desvio a vereador Vadislau Bugalski e Antônio Johnson, ambas com fluxo normal. O próprio contorno norte segue sem problemas entre a rodovia da Uva e o viaduto da Manuel Ribas no Botiatovinho. Ali na região norte, o motorista também encontra movimento calmo na Tamandaré Colombo, em ambos os sentidos.